uma honra. Eu gostaria, óbvio, de agradecer a Deus pela nossa saúde, por podermos participar desse evento pós-pandemia. Eu gostaria também de dedicar esse prêmio à minha família, aos meus pais, à minha esposa, que está aqui presente, aos meus clientes, ao meu avô, Isaías, que infelizmente faleceu de Covid, foi um dos meus apoiadores, todas as pessoas que sempre me apoiaram e que sempre acreditaram em mim. Eu acho importante ter o nosso trabalho reconhecido, porque as nossas batalhas elas são muito difíceis. Quem advoga sabe o quanto é difícil se manter dentro da advocacia, se manter em pé, manter um escritório com funcionários e tudo mais. E é isso, agradecer aos meus clientes, principalmente por confiarem no meu trabalho. Muitos estão me parabenizando pela premiação, queria agradecer pelas redes sociais. E o meu muito obrigado. Estamos com o Dr. Diogo Pereira, que recebeu esta noite o selo Referência Nacional. É uma honra estar aqui com você, doutor. Poderia dizer qual a importância para o senhor receber esse selo? Olha, para o nosso escritório é muito importante, né? O selo ele demonstra vários profissionais nas suas áreas de atuação. Nós temos nos esforçado desde 2015 para ter o reconhecimento da ANSEC. Esse ano, graças a Deus, foi possível e para a gente esse selo é muito importante, até para referendar todo o nosso trabalho e o nosso comprometimento com o nosso cliente. Doutor, o senhor foi reconhecido numa situação atípica, né, de pandemia. O que mudou nos escritórios de advocacia em geral, no seu principalmente, nessa situação atual de pandemia, de alarme mundial? Os escritórios de advocacia precisaram se reinventar, né? A pandemia foi muito impactante, inclusive para muitos colegas nossos, mas ela também revelou uma inovação. Nós podemos, por exemplo, ver que hoje as audiências virtuais são um passo importante, inclusive para o judiciário, né? Além disso, o atendimento ao cliente também, a gente renovou no escritório. Então, passamos a usar mais redes sociais, WhatsApp, Instagram, e vimos a importância, na verdade, dessas ferramentas de comunicação com o cliente, que não é essa comunicação presencial, né? Que é a tradicional da advocacia. Ainda falando das mudanças da pandemia, o senhor acredita que as pessoas que trabalham em home office vão perder seus direitos como trabalhador? Bem, eu acredito que é uma novidade, né? A pandemia trouxe isso dentro do mundo jurídico como uma novidade. Eu não acredito que as pessoas vão perder os seus empregos. Na verdade, eu acredito que as empresas inteligentes vão se renovar, vão ver dentro de toda a crise que a gente passou, existe uma oportunidade, inclusive das empresas se renovarem, reduzir custos. Às vezes não precisa ter um trabalhador dentro de uma empresa para estar produzindo, né? Então, as empresas inteligentes souberem lidar com isso e souberem manter os seus funcionários ativos e sendo produtivos, elas vão conseguir aumentar a produtividade e diminuir custos, né? Isso vai de cada setor, de cada empresa. O doutor poderia me falar um pouco sobre direito preventivo? Bem, a advocacia preventiva que nós fazemos é com base em consultoria jurídica. Na verdade, como nós fazemos? Nós oferecemos solução para o cliente no sentido de ele não entrar em um litígio, não entrar num conflito, né? Então, por vezes, por exemplo, nós trabalhamos muito com a advocacia pública nesse sentido de prevenir, por exemplo, o administrador a não ter um problema com um processo de improbidade, dentre outros processos, né? Então, a advocacia preventiva é no sentido de que o cliente ele não vai entrar em um conflito ou entrar em um litígio que pode lhe render, inclusive pode lhe render um dispêndio maior, né? Ele pode ter um custo maior indo para o judiciário para debater uma questão que ele pode resolver sem ter que ir para o judiciário, né? Então, o nosso foco é atuar no sentido de não levar as causas dos nossos clientes para o judiciário, tentar resolver um contencioso antes que a lei vá e demande mais custo para a empresa e para o cliente. Para uma pessoa leiga na área jurídica, o que o senhor daria de dicas para que, quando ela precisa de algum auxílio jurídico, como ela procura um advogado? Como ela sabe que é um bom advogado? Bem,
a advocacia, o ideal é, na verdade, a confiança, né? Que é a base da advocacia. Se você é igual ao médico, se você procura um médico, você tem que confiar no trabalho dele. Se você procura um advogado, você tem que confiar no trabalho dele. Geralmente, eu indicaria para as pessoas procurarem muito por referências. Às vezes tem um amigo que já teve uma experiência com algum advogado e que possa indicar, né? Eu acho que a melhor opção é essa, na verdade, e hoje em dia, como eu disse mais cedo, é redes sociais, né? As pessoas fazem avaliações de escritório em aplicativos, né? Você pode ver Instagram, as pessoas comentando se é um bom profissional ou não. Isso é uma pesquisa também que eu acho válida hoje em dia, que inclusive eu faço para outros profissionais, né? Outros profissionais que eu procuro, eu vejo se tem Instagram, qual é o comentário dos clientes dele e tudo mais, e avaliações dentro do Google, por exemplo, entendeu? Então essa é a dica que eu daria para as pessoas. Agora, gostaria que o doutor sugerisse um livro para quem gostaria de começar a saber sobre leis e direito, né? Poderia procurar o quê? Olha, um livro específico é um pouco complicado, né? É um pouco complicado, porque o direito, ele assim, é engraçado, porque no início da faculdade a gente entra com aquela vontade, por exemplo, os primeiros livros que indicaram pra gente, O Príncipe de Nicolau Maquiavel, eu não entendia nada, mas depois, com o tempo na faculdade, a gente vai entendendo, porque a gente estuda ciência política, dentre outras coisas. Então, assim, o que eu vejo, as pessoas que têm interesse em estudar direito, procure livros que não entrem com conceitos muito aprofundados, que sejam livros mais de introdução ao estudo de direito. Existem vários professores que conseguem fazer isso bem, entendeu? Os livros que eu gosto mesmo são esses um pouquinho mais complicados, como O Príncipe de Maquiavel. Ele é muito voltado para a base filosófica, mas eu gosto muito. Agradeço muito a sua participação na nossa entrevista. Doutor, por favor, poderia me dar umas considerações finais? Nas minhas considerações finais, um pouco sobre o nosso escritório, né? Se eu puder falar. O nosso escritório, ele iniciou as atividades em 2015 na capital do estado do Pará, em Belém. Hoje nós atuamos em Canaã dos Carajás, que é conhecida como a capital do minério, né? Tem um projeto grande da Vale lá, que é o S11D, de extração de cobre, né? Canaã dos Carajás é uma cidade que está em um crescimento muito constante, né? Ela nos acolheu e eu queria inclusive agradecer as pessoas de Canaã dos Carajás que acolheram o nosso escritório. Já estamos atuando lá há 3 anos e temos grandes amigos, grandes parceiros, grandes clientes lá e pretendemos expandir nossa área de atuação, inclusive não só no estado do Pará, como no Brasil inteiro, né?